Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez no canal Python DS. Dessa vez a gente vai apresentar o vídeo que inicia a conclusão da nossa playlist de estatística básica no Python. Esse é o último bloco, a gente dividiu o curso em dois cadernos, como eu já expliquei algumas vezes. Um falava mais dos conceitos básicos, de fundamentos, indo até a visualização de gráfico, e outro a aplicação prática desses conceitos, e aí à medida que ia fazendo algumas práticas, eu ia acrescentando novos conceitos. A gente finaliza nesse bloco agora os conceitos de correlação linear simples e regressão linear simples. Pela densidade dos conteúdos, eu fiz uma separação e vão ficar em dois vídeos, né? Esse de hoje a gente finaliza todo o conteúdo de correlação linear, entendendo o que é a correlação, como a gente usa a correlação para interpretar a relação entre variáveis de um conjunto de dados, tentar identificar ali um poder de explicação. E aí eu vou mostrando alguns exemplos, tipos de conjuntos de dados e como eles se comportam. Depois a gente passa no outro bloco que vai vir na aula seguinte para regressão linear simples, e aí depois eu comento mais sobre ela. Agora eu quero comentar também sobre um extra que a gente pretende fazer dependendo do feedback. Se a gente tiver uma quantidade aí interessante de acesso, tanto a esses vídeos quanto a playlist toda de fundamentos de estatística no Python, a gente vai fazer um último vídeo, que seria a aula final, em que a gente vai pegar um caso prático e ao invés de fazer passo a passo como eu vinha fazendo, misturando o cálculo manual, implementação no Python manual e uso de bibliotecas, a gente vai buscar sempre, para cada uma das etapas da análise do conjunto de dados, a gente vai buscar a fórmula mais fácil, a função mais simples, a biblioteca mais direta para a gente conseguir fazer desde a análise básica, a interpretação dos dados, exploração, análise visual, análise da correlação, até gerar um modelo de regressão linear para ajudar a fazer a previsão de novos valores a partir da análise do conjunto de dados. Então, acompanha a aula até o final e dá o feedback, faz o comentário, dá uma olhadinha nos outros conteúdos se você ainda não viu, promove o curso, né? Divulga aí com pessoas que também tenham interesse no aprendizado do Python, e aí dependendo desse feedback a gente faz também essa aula extra. Mas o nosso compromisso de fazer toda a transformação do livro de estatística básica do Toledo e Ovalle para o Python a gente conclui na próxima aula. Então um abraço e aí aproveitem o conteúdo. Só um minutinho, já estou com o nosso caderno aqui pronto. Esse caderno, como eu já venho mencionando em todos os vídeos da playlist, ele fica aí no nosso GitHub, e eu deixo sempre o link do meu GitHub aí para vocês acessarem o conteúdo. Quando tem algum conjunto de dados, vai estar lá também dentro do GitHub para vocês acessarem. Então vamos aqui começar com a questão da correlação e regressão, indo aqui para a correlação linear simples. A correlação linear simples, antes de a gente ver aqui o conceito, o que significa, eu vou fazer um cálculo aqui, mostrar para vocês um resultado, e aí depois a gente interpreta ali a parte conceitual. Imagina, esses dados aqui são dados fictícios, é claro, de uma empresa qualquer, tem um faturamento, e aí esse faturamento ao longo do tempo é esse aqui. A gente aprendeu no vídeo passado sobre números índices e deflacionamento. Então imagina que eu tenho aqui esses índices que representam a representatividade de cada faturamento desse ao longo dos anos. E aí eu vou calcular aqui o faturamento deflacionado. Então eu vou ter o faturamento original, o valor nominal que foi faturado em cada ano, e em outra variável eu vou ter o faturamento deflacionado, ou seja, com esse ajuste do índice de inflação. Então essa é a primeira parte aqui desse código, bem simples, porque agora a gente vai fazer o seguinte: vamos tentar interpretar qual a relação que eu tenho entre o faturamento deflacionado e o faturamento original. E é isso que esse cálculo aqui de forma bem simples vai fazer para a gente. Eu estou pegando a variável faturamento e estou chamando um método chamado .core, que ele normalmente ele funciona quando você tem qualquer tipo de conjunto de dados dentro do Pandas, tanto um data frame, que é um tipo de conjunto de dados bem conhecido, mas esse outro tipo aqui, que é o tipo series, também usa esse mesmo método. Então eu vou ter uma variável chamada
faturamento, que é do tipo Panda Series, e eu vou ter uma outra variável chamada faturamento deflacionado, que também é uma variável do tipo Panda Series. Então, com isso, eu consigo utilizar esse método aqui, que ele vai fazer o cálculo direto do nosso da relação entre a variável faturamento e a variável faturamento deflacionado. A saída vai ser um número, e aí esse número talvez não tenha um significado para a gente. Então, por isso eu fiz isso aqui e vou voltar ali para explicar o significado desse número que vai sair. Depois disso, para quem já viu as playlists de visualização de dados, vão perceber que aqui tem uma criação de um gráfico. Eu vou deixar essa criação do gráfico para depois que a gente interpretar o conceito. Então vamos aqui, ó. Ele deu para mim que essas duas variáveis têm uma correlação de 0,79 e um monte de número aqui depois. Mas vamos focar aqui nessa primeira parte, 0,79. Então é um número perto de 1, certo? Se a gente considerar o valor absoluto. Esse número aqui, ele tem um significado muito importante quando você avalia a correlação de duas variáveis. E agora vamos lá para cima para a gente enxergar aqui o que significa esse número. A correlação linear simples, primeiro, ela vai fazer isso aqui, ela vai buscar a relação entre duas variáveis aleatórias. Então, se eu tenho duas variáveis qualquer no meu conjunto de dados, eu tenho, sei lá, como eu fiz ali, o faturamento e o faturamento deflacionado. Imagine que são duas variáveis aleatórias, e aí você quer ver se uma tem relação com a outra, você faz aquele cálculo que a gente fez. Eu tenho o valor do meu faturamento e o valor de horas trabalhadas da minha equipe de vendas. Eu tenho o valor da inadimplência e o prazo de empréstimo que eu estou fazendo para os meus clientes. Então você pode pegar qualquer duas variáveis aleatórias e a correlação linear simples, ela vai realizar um cálculo que vai te dar um número nessa faixa de -1 até 1. Então é um cálculo normalizado, para caber dentro dessas duas faixas, e ela vai te dizer se há uma relação estatística ou não entre essas duas variáveis. E aí, dependendo desse número, eu vou ter essas situações aqui que a gente pode interpretar. Eu posso ter uma correlação positiva, que é sempre que o número é positivo. Fica meio óbvio, e aí a gente começa a ver a simplicidade disso. Por mais que a gente vai ver a equação ter um cálculo um pouquinho complicado, mas a interpretação é bem simples. Eu tenho um número positivo, então eu tenho uma correlação positiva. Agora, quando esse número ele é exatamente o número 1, então eu tenho uma correlação perfeita positiva. E aí eu posso ter, pelo outro lado, se eu tenho um número negativo, uma correlação negativa. Se esse número é exatamente -1, eu tenho uma correlação perfeita negativa. Agora, o que isso significa, Jânio? Ser correlação positiva, negativa, perfeita positiva? Significa o seguinte: quando a correlação ela é positiva, aí a gente vai ter esses casos aqui, ó. O gráfico, se eu plotar os dados, eles vão ser muito parecidos com esses números aqui, ó. Eu tenho aqui, à medida que uma variável cresce, ou seja, à medida que o faturamento cresce, o faturamento deflacionado cresce junto. À medida que o número de horas da minha equipe de venda cresce, o valor do meu faturamento cresce junto. Sei lá, à medida que o número de dias do meu empréstimo aumenta, a inadimplência aumenta junto. Então, são tudo números aqui aleatórios que eu estou jogando aqui, mas que podem ser representados por essa situação aqui. E aí você vai ver o seguinte: quando essa correlação ela é perfeita positiva, normalmente ele vai traçar uma coisa que é praticamente uma reta. Você não tem quase observações fora da conformação principal dessa reta. À medida que esses números vão se dispersando, e aí você vai ter, por exemplo, o 0,8, que é quase aquele número que a gente viu ali no nosso cálculo, eu já vou ter observações que vão estar um pouco mais espalhadas. Notem só o seguinte, né, que esses gráficos aqui, que são gráficos de exemplo que a gente está vendo, deixa eu até aumentar aqui um pouco o zoom para facilitar a nossa visualização, mas notem o seguinte, que é claro, a densidade aqui desses gráficos que a gente está vendo vai depender do tamanho do meu conjunto. Como a gente está trabalhando ali com um conjunto de dados bem simples,
A organização vai ser similar com essa, é isso que a gente espera do gráfico, mas não vai ter tantos pontos. Vai ter um ponto aqui, outro acolá, e aí vão estar com a visualização similar a essa. Mas nos dá essa ideia de que a correlação ela existe, ela ainda é positiva porque os dados estão subindo. À medida que a correlação vai diminuindo, você chega nisso aqui, ó, no meio, no zero, ou em alguns casos, assim, com uma linha reta aqui horizontal, você vai ter a situação de você ter a ausência de correlação, ou seja, uma correlação nula. À medida que você começa a passar para o outro lado, ou seja, a correlação é negativa, o que, que isso vai significar? Melhor, antes da gente ir para a correlação negativa, no zero significa mais ou menos o seguinte, tanto faz, se aumenta uma variável, a outra às vezes aumenta, às vezes diminui, então ela não tem um comportamento que acompanha o comportamento da outra variável. E aí a gente diz que essas variáveis não têm correlação ou têm uma correlação nula. Agora, quando a gente vem para o outro lado aqui, o que está acontecendo é o seguinte, eu tenho uma correlação negativa. À medida que uma variável aumenta, a outra diminui. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui, uma correlação que a gente até vai ver um exemplo, não é uma verdade absoluta, mas nos exemplos do livro até tenho essa conformação. À medida que aumenta o número de anos de estudo de uma pessoa, aumenta o nível de poupança daquela família. Então você tem uma correlação aí positiva, vai aumentando junto. Agora, por exemplo, à medida que aumenta o número de filhos, diminui o valor da poupança. Então você vai ter duas variáveis que a correlação entre elas é negativa. Então é essa a lógica, são valores aqui nesse caso diretamente proporcionais e quando a gente passa para o lado negativo, valores inversamente proporcionais. E o que a correlação vai fazer é nos oferecer uma fórmula que permite chegar nesses números. Eu deixei aqui, só por curiosidade, ó, vocês estão vendo aqui embaixo, tem gráficos com dispersões totalmente diferentes dessas aqui de cima, tá bem? As duas de cima aqui, ambas elas realmente representam correlações lineares. Em alguns casos eu tenho aqui gráficos com os dados mais dispersos, que é a primeira linha. Na segunda eu tenho os dados que estão um pouco mais juntos, mas mesmo assim, em ambos os casos a gente tem as correlações. Aqui embaixo eu não tenho correlações lineares, e aí são outros modelos que fogem do escopo do nosso curso, mas eu deixei aí de propósito para gerar o interesse de repente de vocês estudarem outras playlists, outros conteúdos. A gente tem um vídeo aí falando sobre Machine Learning que ajuda a analisar situações similares a essa aqui de baixo. Mas tem muito conteúdo aí que você pode aprender para interpretar conjuntos de dados similares a esses. Nosso foco são esses dois de cima aqui. Então, descendo, vejam como é a fórmula de cálculo. Aguardem só um minutinho. Então, aqui a gente tem a fórmula dessa correlação. Vejam assim, a fórmula ela assusta um pouquinho, é claro, grande pra caramba. Mas se você analisar, ela é bem simples aqui. Basicamente, ela está usando as variáveis x e y ao longo de todos esses pedacinhos aqui. E a única coisa diferente do x e y é o n, que é o tamanho do conjunto de dados. Então, ele vai fazendo diversos somatórios de x e y, depois um somatório só de x multiplicado por somatório de y. E aí divide tudo isso por essa raiz quadrada também, que é uma série de composições de somatórios de x ao quadrado, do quadrado do somatório, e aí com isso tudo ele chega naquele número que a gente fez. Então a gente não vai perder tempo aqui no detalhamento em si, mas depois olhem essa função, essa equação, que vocês vão perceber que basicamente está fazendo somatórios e divisões para encontrar internamente a relação entre essas duas variáveis. E aí com isso a gente chega naquele número que eu apresentei para vocês. Eu deixei aqui uma forma de como a gente calcularia isso na mão, né? Dá um trabalho grande pra caramba, então a gente não vai fazer isso, por isso que é sempre bem melhor usar bibliotecas que já implementam esse cálculo de forma simples para a gente. E agora vamos visualizar essa correlação, como ela se representaria graficamente. Aí a gente vai usar o gráfico chamado Scatter, da biblioteca Matplotlib.
Então esse gráfico ele basicamente aqui é que está sendo gerado, o resto aqui é só as configurações visuais. Então vejam, né, que como eu falei, é um conjunto de dados que ele é um conjunto de dados bem mais simples, mas a gente consegue ver que todos os dados aqui estão subindo, né, então tem realmente uma correlação positiva entre esses dados e eles estão dispersos, assim, não é tudo uma retinha bem ajustada, então realmente não é uma correlação positiva perfeita, e isso fica evidente aqui pelo nosso número de 0,79, que se a gente olhar vai realmente parecer um pouquinho ali com aquela primeira que eu falei para vocês. Imagina que aquilo ali eu tenho não 6 ou 8 dados, mas eu tenho milhares ou milhões de dados, mas que todos têm essa conformação. Ele iria ficar com algo similar a isso aqui, no meio vai ficar a parte mais densa e ao redor aqui as outras observações, mas tudo nesse comportamento ascendente aqui, mostrando que existe sim uma correlação positiva. Continuando aqui, a gente tem outro exemplo. Esses próximos agora eu vou deixar para vocês rodarem, vou passar apenas esse e aí na sequência tem um exemplo usando o que a gente chama da correlação ordinal, e vou então fazer esse último aqui antes da gente finalizar essa aula, para na aula seguinte a gente ir para a regressão linear. Então esse aqui, imagine que você tem aqui um conjunto de dados hipotético com informações sobre família, renda familiar, poupança, filhos e anos de estudos, e a gente vai interpretar esse conjunto de dados para buscar relações entre as variáveis dele. Então vamos fazer aqui, né, a descrição estatística, que a gente consegue ver aqui a quantidade de dados, a média dos valores. Então isso aqui a gente já viu em alguns vídeos anteriores para a gente interpretar um pouquinho o conteúdo do conjunto de dados. Agora a gente vai fazer o cálculo aqui e armazenar em variáveis diferentes da relação entre as diversas variáveis desse conjunto de dados, mas sempre buscando aqui a relação delas com a renda. Então a gente vai calcular aqui, por exemplo, para a primeira, a renda e poupança, eu tenho uma variável aqui de uma correlação de 0,98. Renda e filhos, eu tenho aqui uma correlação negativa de 0,75. Quando eu vejo aqui renda e anos de estudo, eu tenho uma correlação positiva de 0,94. Então a gente já começou a ver algumas interpretações aqui e um exemplo de correlação negativa. Vamos ver aqui a visualização gráfica de duas dessas aqui, a renda e a poupança. Então a gente vê aqui ó, que é novamente uma correlação positiva, como a gente viu naquele primeiro caso. E aqui eu vou fazer um gráfico, esse gráfico é bem detalhado aqui. Quem tiver dúvida sobre o que está sendo feito aqui nessas linhas, a última aula da playlist do mini curso de visualização gráfica com o Python, eu ensinei a fazer isso aqui de forma bem simples. O que a gente está fazendo aqui é um gráfico no formato de dashboard, em que eu estou criando subgráficos aqui, que vão ser uma matriz de gráficos de 2x2, e em cada um deles eu vou plotando ali uma das nossas correlações. Então não vou explicar o detalhe disso aqui, mas vou deixar o link e o card para vocês acessarem esse vídeo de como gerar esse tipo de gráfico. Mas vejam aqui que então a gente tem aqui de forma bem resumida todas as correlações aqui do nosso conjunto de dados. Ó. Renda e poupança tem uma correlação positiva, poupança em anos de estudo também. Quando a gente pega filhos e poupança, é uma correlação negativa, mas não é uma correlação muito próximo de 1, né, já que a gente está vendo aqui que os dados têm uma dispersão um pouco estranha. Aqui quando a gente pega renda e anos de estudos, novamente a gente tem uma correlação positiva. Né? Então é claro que aqui a gente não está fazendo uma aferição desses dados aqui, a gente está colocando dados bem fictícios mesmo, poucos dados, para vocês entenderem o comportamento. E se vocês voltarem lá, olharem a tabelinha que tem aqui os valores, entenderem ali mais ou menos à medida que um sobe, se o outro desce, se o outro sobe também, olhar esses números dos cálculos, mudar as variáveis aqui também, fazer os cálculos por conta própria, para ver os números aqui, comparar com as visualizações, vocês vão ver que tudo vai estar relacionado àquela ideia que eu passei na parte
da identificação das correlações nesses gráficos aqui, que é um gráfico que eu tirei da Wikipedia. Eu deixei inclusive o link de alguns textos que detalham um pouco mais. Agora, uma coisa bem importante nesse tipo de análise, para a gente finalizar esse vídeo, é algo chamado correlação espúria, que eu deixei aqui no final também desse notebook, tem um link, mas eu já deixei o site aberto ali para a gente ver. A correlação espúria é quando você tem duas variáveis x e y que ela tem correlação quando você calcula, mas que elas não têm nenhuma dependência entre elas. E aí vejam nesse site aqui diversos exemplos, alguns bem interessantes. Por exemplo, número de gastos, né, nos Estados Unidos com ciência, espaço e tecnologia, e o número de suicídios por estrangulamento, sufoco, né? Então vejam aqui essa correlação. Essas variáveis não têm absolutamente nada a ver uma com a outra, mas tem uma correlação do ponto de vista matemático. Agora veja esse outro aqui que é mais estranho ainda, número de vezes que o Nicolas Cage aparece em filmes e o número de pessoas que morreram afogadas em piscinas. Vejam aqui, ó, o comportamento ao longo do tempo normalmente bem similar. Então há uma correlação, ó, se você calcula o Rzinho, que é o que você chega naquela equação que eu passei, ou com aquela fórmula core do Pandas, você vai encontrar esse número. Mas isso não quer dizer nada. E aí, se você descer nesse site que eu deixei, você vai ver várias situações similares. Isso aqui eu deixei de propósito como um alerta. Não quer dizer que porque eu tenho uma correlação entre duas variáveis, eu tenho um efeito, eu tenho uma causalidade, ou seja, não é causa e efeito aquele número da correlação. Então sempre você precisa interpretar o conjunto de dados. Então todos aqueles ensinamentos que a gente vem tendo ao longo do tempo aí nessa disciplina de estatística básica, você vai sempre juntando uma informação com a outra e fazendo uma análise sempre contextualizada para o conjunto de dados que você está analisando, e toma cuidado para você não tomar decisões sem fazer essa análise conjunta. Por isso que a estatística é tão importante, e é importante você entender o que está por trás e não apenas tomar decisões de formas automatizadas. Então, acho que era isso que a gente tinha para esse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. No próximo vídeo, né, já deixa aí, se você ainda não está inscrito, né, aproveita o cartão que vai aparecer para fazer a inscrição, e já deixa o alerta porque em breve a gente vai colocar a última aula dessa parte dos 2 cadernos que a gente escolheu aqui para estudar, Fundamentos de Estatística, totalmente baseados nesse livro aqui que eu já mostrei ele algumas vezes. Não é propaganda, não ganho nada com isso, mas a gente usou um livro que é um livro bem interessante, uma didática bem legal, para transformar ele no Python. É um livro que, como eu comentei no lançamento do curso, né, dessa playlist, sequer existia o Python na época que ele foi publicado. Então o que eu fiz foi um trabalho de pegá-lo e mais outros conhecimentos, outros livros que eu também tenho deixado aí nas referências dos nossos cadernos, dos nossos vídeos, mas principalmente usando esse aqui como um guia, transformando tudo que tem ali em todos os capítulos, ou na grande maioria dos capítulos do livro, em códigos Python aplicáveis ao seu dia a dia. E aí com isso você aprende duas coisas. Se você já conhece estatística, você aprende a implementação dela no Python. Se você não conhece, você aprende estatística e ainda aprende um pouco mais de aprofundamento no Python. Ok? Então, na próxima aula, como eu prometi, a gente vai dar aqui o bônus, né, que é usar um conceito estatístico, que é a regressão linear, mas para a gente aprender também como trabalhar com uma biblioteca de aprendizado de máquina, que implementa desde algoritmos mais simples, como o da própria regressão linear, até algoritmos dos mais complexos que a gente tem na área de Machine Learning, que é a biblioteca Scikit-learn. Então, eu vejo vocês aí na próxima aula. Aproveitem também, compartilhem esse conteúdo com outras pessoas que queiram aprender estatística, que queiram aprender Python para diversas aplicações. E como eu prometi, se a gente tiver aí um feedback legal, a quantidade de visualizações dos vídeos dessa playlist forem interessantes, até porque é um trabalho voluntário que eu estou fazendo, então tenho que me organizar e priorizar o que eu vou fazer, né? Então, se a gente tiver esse feedback legal, a gente vai gravar uma aula extra
fazendo uma aplicação de tudo que a gente viu ao longo desse curso, com um caso prático, sempre usando a alternativa mais simples. Então você vai ver como fazer para cada uma das etapas que a gente aprendeu a análise da forma mais simples possível. O gráfico mais simples, o cálculo mais simples, e mais simples do ponto de vista de implementação, não do ponto de vista de poder. A gente vai usar sempre as melhores alternativas, mas sempre usando a fórmula de cálculo mais simplificada possível que a gente encontrar dentro do Python. Então um abraço e até a próxima.